Olá, seja muito bem-vindo ao seu Bíblia Fácil nessa temporada Crenças Populares. Nós estamos no último episódio dessa temporada, não é? Nós vamos entrar na semana que vem já numa temporada nova, com novos convidados, e hoje nós estamos nos despedindo aqui dessa temporada, mas temos um tema muito importante. Nós vamos falar sobre o batismo. O batismo é uma invenção de homens ou é uma invenção divina? Nós temos que batizar quem, quando, com que idade? Essa é uma dúvida que paira por aí, não é? E você é meu convidado para pegar sua Bíblia para a gente estudá-la hoje, tá bom? Mas eu também quero agradecer a você que passou toda essa temporada conosco. Você estudou muitos temas e eu espero que tenha esclarecido dúvidas suas. Mas se você por acaso não perdeu algum dos episódios, né, e você quer assistir, estão lá no ntplay.com, tem uma área lá do Bíblia Fácil, ou você pode também acessar youtube.com/Bíblia Fácil, tá bom? Nos segue também nas nossas redes sociais, o Instagram é o @Bíblia Fácil. E se você quer participar aqui do Bíblia Fácil, vir para o cenário, gravar com a gente, você pode se inscrever no endereço eletrônico novotempo.com/participe Bíblia Fácil. novotempo.com/participe Bíblia Fácil. Você faz sua inscrição lá e fica em oração. Quem sabe você vem gravar aqui com a gente, tá bom? Amigos, eu quero agradecer a vocês já agora no começo do nosso último programa pela participação. Vocês tiraram aí um tempo da vida de vocês para virem aqui. Muito obrigado. Foi bênção para mim, eu espero que tenha sido bênção para vocês também. E que a gente leve essa amizade e leve também esses conhecimentos por toda a nossa vida, para que a gente possa ir guiando a vida a partir deles, tá bom? Muito obrigado de verdade. Pega a tua Bíblia aí, nós vamos estudar sobre esse assunto, batismo de crianças. Isso é correto? As crianças, os bebezinhos devem ser batizados, sim ou não? Né? Essa prática é bíblica ou não? É bíblico batizar um bebê? Nós vamos começar pelo exemplo de Jesus. Olha, Jesus é o nosso exemplo para tudo, né? Para tudo que é de espiritual, Jesus é nosso exemplo. Para a conduta moral, Ele é nosso exemplo, para tudo. Então, a gente vai ver como Jesus tratou essa questão do batismo na vida dele, porque ele é um exemplo que a gente deve seguir. Vamos começar com Lucas, capítulo 2, dos versículos 21 até o versículo 23. Lucas, capítulo 2, versículos 21 a 23. Acompanhe na sua Bíblia, se você tem dúvidas sobre esse assunto, fica ligadinho aí, tá bom? O texto diz assim: completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de ele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. Aqui tem um relato do que aconteceu com Jesus quando ele era um bebê. Aos 8 dias ele foi circuncidado, não é? Interessante, eu estava lendo um artigo esses dias, já tem algum tempo, que a fisiologia do bebê, dizia o artigo, era um artigo de uma médica, dizia assim, que no 8º dia é o dia que o bebê tem uma espécie de anestesia natural no seu corpo. E quando Deus mandou fazer a circuncisão no corpo, no bebê, eles faziam exatamente no 8º dia. Era o dia que o bebê sentiria menos dor. Interessante isso, né? Deus Ele que fez o corpo humano, Ele sabe de tudo isso. Mas Jesus tinha sido circuncidado e depois Jesus foi levado ao templo para fazer o quê? Para ser apresentado ao Senhor. É por isso que as igrejas tradicionais, as igrejas bíblicas, elas não fazem batismo de criança, elas fazem a apresentação ou a dedicação de uma criança. Por quê? Porque nós vamos ver na Bíblia que o batismo pressupõe a admissão de culpa. Eu sou pecador, preciso fazer uma aliança com Deus e, compreendendo isso, eu entrego minha vida a Deus e passo pelo ritual do batismo como símbolo dessa entrega. Mas um bebê, ele não tem como admitir culpa, porque ele não tem consciência ainda de que ele é um pecador.
ele já é um pecador, porque nós nascemos com natureza pecaminosa. A gente não é pecador porque a gente comete pecados. A gente comete pecados porque nós somos pecadores. Então o bebê já é pecador, sim, mas ele não tem consciência disso. E o batismo pressupõe consciência. Mas os pais, segundo o conselho bíblico, podem levar o seu filho para a igreja, para ele ser dedicado a Deus, apresentado para a igreja, dedicado a Deus. Eu fiz isso, por exemplo, com meus 2 filhos. Nós convidamos um pastor que é muito querido nosso, o pastor Paulo Bravo, que está na nossa vida há muito tempo, e ele já morava em outra cidade quando o Daniel nasceu. A gente levou o Daniel até a igreja que ele era pastor, ele apresentou a igreja, dedicou a Deus. Depois o Luca, a gente foi de novo até a cidade que o pastor Paulo Bravo estava, para dedicar o Luca para Deus. E o que isso significa? Significa que agora nós reconhecemos que aquela criança deve ser criada para a glória de Deus. E é o que nós pais tentamos fazer todos os dias. Então, Jesus não foi batizado quando era criança, ele foi apresentado. Lucas 3, 21 e 22. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és meu filho amado, em ti me agrada. Essa aqui é a cena do batismo de Jesus. E aí a gente pergunta, mas batismo não é para pecador? Por que Jesus foi batizado? João Batista disse isso, né? João Batista disse assim: Senhor, é o Senhor que tem que me batizar. Aí ele disse assim: você não entende ainda o que eu estou fazendo, mas vai entender. Jesus estava dando o exemplo de que todos aqueles que querem ingressar no reino de Deus devem passar pelo batismo por imersão, como ele faz. E aí vem uma pergunta: o batismo é mesmo por imersão? Ou será que se eu jogar água na cabeça de alguém, eu posso batizar essa pessoa assim? Que chama batismo por aspersão. Vamos ver na Bíblia isso? Vamos lá. O que a Bíblia ensina sobre o batismo? Vamos lá. O batismo, ele é um ritual de ingresso no cristianismo. Eu acho que eu trouxe aqui uma definição. Ó. Muito bem. A definição é a seguinte, do Dicionário de Teologia. O batismo, é o rito tradicional de iniciação ao cristianismo. Seu nome deriva do verbo grego que significa banhar, submergir. Então, a própria palavra batismo é o verbo submergir. Pressupõe submersão. E você vai ver na Bíblia que todas as vezes que tem um episódio de batismo, tem água suficiente para submergir uma pessoa. Não é um copo de água com um copo de água você vai fazer um batismo. Mas a palavra batismo significa submergir. E agora nós vamos para evidências bíblicas do batismo por imersão. Ok? Do batismo que você tem que imergir a pessoa na água e depois tirá-la de volta. Há uma simbologia nessa imersão e depois a volta para a superfície. Há uma simbologia, a gente vai ver mais na frente. Mas agora nós vamos ver 4 textos da Bíblia que falam sobre o batismo por imersão. Aqui estão os 4 textos na tela. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia aí também em casa, fique à vontade. O primeiro é Lucas 3, 21 e 22, que diz assim: quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Ele veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Tá certo? Então aqui, esse batismo de Jesus estava sendo feito no Rio Jordão. As pessoas que queriam ser batizadas por João Batista, elas iam até o rio. Se o batismo fosse por aspersão, poderia ser o contrário. João Batista poderia passear pelas cidades com um reservatório de água e fazer o batismo por aspersão. Mas quem queria ser batizado tinha que ir até o rio. Segundo texto, Marcos 1,5. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Ok? Não era com a água do Rio Jordão, eram batizados no Rio Jordão. Aqui está falando de João Batista. João 3,23. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e o povo vinha ser batizado. Você consegue perceber aí? Por que essa referência a muitas águas?
Porque tem que ter água suficiente para que uma pessoa seja imersa, para que a pessoa seja mergulhada. Se não tiver água suficiente, não dá para ter batismo. Aqui nós entendemos isso. E o último texto, Atos 8, 38 e 39, diz assim: assim deu ordem para parar a carruagem. Naquele episódio de Filipe e o eunuco, lembra lá em Atos capítulo 8. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Só para lembrar a história, o Espírito Santo disse para Filipe ir até o eunuco, né? O eunuco estava na carruagem, Filipe deu uma corridinha ali, subiu na carruagem e começou a explicar ao eunuco Isaías capítulo 53. O eunuco já era um judeu, ele tinha vindo para as festas judaicas em Jerusalém. Só que ele não conhecia Jesus. Veja, ele conhecia as doutrinas bíblicas do Antigo Testamento, que era o que tinha na época. Mas ele não conhecia Jesus como Salvador. Na hora que ele conheceu Jesus como Salvador, ele disse: quero ser batizado. Aí Filipe, o que te impede? Aqui tem água e tem eu, posso te batizar. Aí pararam a carruagem, desceram até o rio e ele foi batizado. Aquele homem tinha água para a viagem. Se o batismo fosse por aspersão, poderia ter pegado um pouquinho da água e jogado na cabeça, mas tinha que ser por imersão. Pastor, a questão algo um pouco polêmico, né? É a questão, por exemplo, a Santa Ceia. Né? Tem algumas denominações, algumas delas, que isso é até um pouco polêmico, fala que para entregar a Santa Ceia, a pessoa tem que ser batizada e, se for casal, eles têm que ser realmente casados. Né? Se o casal, por exemplo, for casado, mais um estiver na igreja, pode entregar a Santa Ceia. Tem uma parte que pensa dessa forma, agora já tem outra parte, né, de denominações aí que não vê problema nenhum, né, não precisa estar casado, entrega a Santa Ceia, não precisa estar batizado, pode ser anormal. O que o senhor pode estar nos falando a respeito desse assunto? Tem dois textos sobre a Santa Ceia, eu vou tentar resumi-los aqui, porque nós teríamos um programa inteiro só sobre Santa Ceia. Você me deu um bom assunto para um próximo Bíblia Fácil, né? Falar sobre a Santa Ceia. Mas abre comigo em 1 Coríntios, capítulo 11. Deixa eu ver se eu encontro esse texto aqui. 1 Coríntios, capítulo 11. Estou em Romanos aqui. 1 Coríntios, capítulo 11. Isso, exatamente. 11 a partir do 17. Aqui Paulo dá vários conselhos sobre a Santa Ceia. Né? Eu quero, antes de ler esse texto aqui, relembrar João capítulo 13. Né? Quando Jesus foi fazer a Santa Ceia, ele tentou lavar os pés de João, lembra? Aí João disse assim: não, Senhor, você não vai lavar meus pés. Aí Jesus disse: se eu não lavar seus pés, você não tem parte comigo. Aí ele diz: Senhor, então lava o corpo todo. João não, Pedro, né? Pedro disse assim: Senhor, então lava o corpo todo. Porque Pedro era assim, né? Impetuoso. Aí Jesus diz assim: não, você já foi lavado, simbolizando o batismo. Agora só precisa lavar os pés. Então, aqui tem uma coisa: a Santa Ceia ali foi feita para os que já tinham sido batizados. Essa é uma evidência bíblica, mas vamos lá. Aqui no capítulo, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 17, diz assim: entretanto, nisto que vou dizer, não os elogio, pois as reuniões que vocês fazem mais mal do que bem. A partir do versículo 23, ele diz assim: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Então, o que a gente tira daqui? O único
A única orientação bíblica clara que nós temos em relação à Santa Ceia é que a pessoa deve examinar-se a si mesma. E ela vai julgar se ela vai comer ou não dignamente aquela Santa Ceia. Eu não encontro na Bíblia nenhum texto que diga que eu posso dizer se aquela pessoa vai ou não participar da ceia. Eu encontro na Bíblia Paulo dizendo, cada um examine-se a si mesmo e não tome indignamente a Santa Ceia. É o que eu posso te dizer baseado no que tem na Bíblia. Agora, muitas denominações interpretam e aí eu não vou entrar nesse mérito. Pastor, e qual a frequência da Santa Ceia? Porque há quem acredite que deveria ser tomada uma vez por mês e há outras que acreditam que é uma vez ao ano. Pelo menos eu conheço. A Bíblia não fala sobre frequência. Então, por exemplo, na Igreja Adventista, a gente orienta os pastores das igrejas que pelo menos a cada bimestre tenha um, a cada trimestre, porque a Santa Ceia é uma recordação do que Jesus fez na cruz. Então é um momento de você fazer aliança de novo com Deus. Mas não existe uma norma clara na Bíblia a respeito de frequência. Né? Se você fizer todo culto, não tem pecado nisso. Se você fizer uma vez por ano, não tem pecado nisso. Mas eu acho que deveria ter uma certa frequência para relembrar o que Jesus fez. Pode falar, Guilherme. Pastor, só retomando ali a questão do batismo, tá certo que não tem nem como fazer hoje mais, porque quem fez isso foi Deus. Mas além do batismo nas águas, havia um outro batismo também, que também está na Bíblia, né? Que é o batismo na nuvem. Ou seja, esse batismo também tinha validade. Na nuvem? Nas nuvens. Ali, voltando um pouquinho, né? 1 Coríntios capítulo 10, a gente vê. Deixa eu ler. Está escrito ali, batismo nas nuvens. Ora, irmãos... Qual é o versículo que você está lendo? 10, capítulo 1, capítulo 10, versículo 2. Tá. Vamos começar no 1, né? Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Agora vem o 2. Tendo sido batizados entendi. assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. E aí ele continua dizendo, todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual. Né? Aqui em Coríntios, Paulo está relembrando, o que me parece, daquele episódio do deserto, quando uma nuvem ia guiando. Né? O batismo da nuvem que ele estava falando aqui não era exatamente você ser batizado numa nuvem, mas era você reconhecer Deus guiando o povo a partir da nuvem. Então, é como se fosse um compromisso de submissão. Né? O batismo, esse que representa a morte e a ressurreição, é nas águas. Eu entendo que aqui ele está falando sobre aquele episódio da nuvem, aquele episódio do Mar Vermelho, relembrando que Deus é um Deus soberano e poderoso. Né? Mas o batismo na nuvem é essa expressão mais simbólica do que literal, como o batismo nas águas. Né? Mas vamos lá, a gente leu esse último aqui também de Filipe, né? Vamos lá, vamos oferecer aqui a revista. Veja que quando a gente está estudando a Bíblia, vão surgindo perguntas, né? E essas perguntas, elas são muito, eu diria, benéficas. Porque quando a gente tem uma pergunta, a gente vai atrás da resposta. Né? Ter dúvidas não é o problema não é ir atrás da resposta. E eu quero ajudar você, talvez, a resolver algumas dúvidas que você tenha. Essas dúvidas bíblicas, algumas delas vão ser retiradas quando você tiver esse guia de estudos. Porque aqui a gente vai conduzindo você no estudo da Bíblia para você conhecer assuntos como a existência de Deus, como a queda, a criação, a salvação, o batismo e essas outras coisas mais. E o Guia de Estudos à Procura da Verdade, você pode adquirir só pedindo. Você não vai pagar nada porque os Anjos da Esperança já pagaram. Você só precisa pedir e a gente manda para sua casa de graça. Você pode ligar agora para 0 Operadora 12 21 27 31 21. Ou você pode entrar no site novotempo.com/escola bíblica. Ou você pode também mandar uma mensagem para esse WhatsApp que está aparecendo aqui, e aí nós vamos ajudar você a fazer o seu cadastro. Tem que fazer um breve cadastro, mas dê os seus dados com tranquilidade, que a gente cuida dos seus dados aqui, e aí a gente manda para sua casa. Chega em alguns dias, tá bom? Depois que você pedir, chega em alguns dias pelos correios. Vamos lá.
O batismo foi um rito criado por homens? Vamos lá. Mateus 28, 19 e 20 diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, os batismos que nós fazemos hoje em nossas igrejas, pelos quais nós passamos, eles não são uma invenção do pastor para que tenha uma festa pública, um compromisso público, não. Jesus mandou que nós batizássemos as pessoas para que, como se fosse um compromisso público de algo que aconteceu internamente já. Pode falar. Pastor, é necessário a pessoa estar liberta dos vícios para que ela seja batizada? E também, se ela não for batizada, ela pode perder a salvação? Ok. A segunda pergunta eu vou te responder com um texto que a gente vai ler daqui a pouco, tá bom? Essa questão de salvação. Sobre as condições para o batismo. A Bíblia diz que as condições básicas para o batismo estão aqui, ó. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Depois que uma pessoa entendeu que vai ser um discípulo, ela pode ser batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ela vai continuar sendo ensinada sobre todas as coisas. Agora veja, o batismo é uma demonstração pública que você fez um compromisso com Jesus. Agora imagine uma pessoa que foi batizada, mas continua indo para o bar beber. Então, parece que não houve um compromisso. Ou a pessoa foi batizada e continua usando drogas. A pessoa foi batizada e continuou praticando pecados públicos como ela praticava antes. Então, a gente entende que uma pessoa, quando ela decidiu ser batizada, é porque ela decidiu ficar com Jesus. E Jesus vai libertando ela dos males. Então, uma pessoa que quer ser batizada não conseguiu se livrar do cigarro, por exemplo. Eu conheci uma história de uma senhora que ela fumou o seu último cigarro antes do batismo. E ela disse que depois do batismo ela não sentiu mais nenhuma vontade. Bem, isso não é uma regra, foi a história da vida daquela pessoa. Mas é importante que você tenha entendido que você vai precisar mudar de vida. Por isso que, para batizar, é preciso ter um conhecimento básico da Bíblia. É lógico que você não precisa conhecer tudo, porque senão eu não teria sido batizado ainda. Eu tenho mais de 30 anos que eu sou adventista, 10 anos como pastor e não conheço tudo da Bíblia ainda. Mas eu já pude ser batizado. Agora você tem que conhecer doutrinas básicas com as quais você está se comprometendo. Por exemplo, você vai ser batizado e você não sabe o que a Bíblia fala sobre a alimentação. Você não sabe o que a Bíblia fala sobre os mandamentos. Então vamos estudar um pouquinho. Quando você tiver um conhecimento básico e aceitou Jesus como seu Salvador, aí a gente batiza e você continua aprendendo, ok? Guilherme. Foi por isso então que Jesus, quando chegaram até ele, os conhecedores, os fariseus, saduceus, chegaram até ele para querer batizar e ele falou bem assim, primeiro mostre os seus frutos? Foi por isso então que ele disse isso? Os fariseus, eles tinham essa vida dupla, né? Jesus, ele repreendeu muito os fariseus por eles serem hipócritas. Hipócrita é uma pessoa que fala uma coisa e faz outra, né? Então, Jesus várias vezes fez coisas semelhantes a essa, de dizer que eles tinham que purificar o coração, que eles estavam vivendo uma vida dupla. João Batista chama de raça de víboras, né? Jesus também, muitas vezes, fala coisas duras para os fariseus, porque eles tinham uma vida dupla, né? Uma vida dupla. Mas os fariseus, eles não tinham nenhum tipo de autoridade sobre Jesus, porque Jesus era soberano, né? Vamos continuar aqui. Então, façam discípulos, ensinando-os a obedecer tudo que lhes ordenei. O batismo, portanto, foi instruído por Deus como a marca daqueles que o aceitaram e querem viver para Ele. Vou dar um exemplo aqui do que seria o batismo, uma metáfora aqui. O casamento. O casamento, você só se compromete com a pessoa, de ser fiel a ela, de ter só ela na sua vida, só no dia do casamento ali, antes você fazia o que queria da vida, né? Aí no dia do casamento, pronto, agora eu vou ser fiel a você. É assim que funciona? Não. Você conheceu uma pessoa, você começou a se relacionar com ela, você foi namorando, ficaram noivos, você disse, é com essa pessoa que eu quero ficar o resto da minha vida, você já é fiel a ela, você já ama, aí você quer fazer uma demonstração pública desse amor e do compromisso eterno de vocês. Casamento. Com Jesus é semelhante. Você não vai ser batizado para, a partir daí,
você se tornar um discípulo? Você já aceitou ser um discípulo de Jesus. E qual é um dos passos do discipulado? O batismo. Ok? E aí o batismo, a Bíblia apresenta, por exemplo, um caso de rebatismo em Atos capítulo 19. Eu não sei se eu coloquei aqui, então já vou adiantar. Atos capítulo 19, tem um grupo de discípulos que encontra com Paulo e eles já eram batizados. Aí Paulo pergunta assim, vocês já ouviram falar do Espírito Santo? Não sabemos quem é o Espírito Santo. Aí Paulo ensina a eles quem é o Espírito Santo e a Bíblia diz que eles são batizados novamente. Por que eles foram batizados? Porque eles conheceram uma nova verdade fundamental com a qual eles não estavam comprometidos. E eles resolveram se comprometer publicamente com a verdade do Espírito Santo, que é fundamental. Né? Isso explica um pouco essa questão do rebatismo. Né? Algumas igrejas levantam essa questão. O rebatismo existe. Quando? Quando uma pessoa que tinha um compromisso com Jesus, pelo menos duas ocasiões, a pessoa já tinha um compromisso com Jesus, mas ela conheceu verdades fundamentais que ela não conhecia. E ela vai mudar de denominação, por exemplo. Ela vai para uma denominação onde ela entendeu que que segue a Bíblia. Então, o compromisso público dessa digamos, passagem é o batismo. É um caso. O outro caso é o caso de alguém que um dia já teve o compromisso público com Jesus e abandonou. A gente chama-se apostatou. Né? E a pessoa foi publicamente para o mundo e fez tudo de errado, mas ela se recuperou. Né? Ela se arrependeu e voltou para a igreja. Então, ela faz um novo compromisso público, um novo batismo. Pode falar. Então, o primeiro batismo seria inválido? Não entendi muito bem. Então, no caso da pessoa que não se afastou, ela conheceu novas verdades, ela pode fazer uma profissão de fé, porque o primeiro batismo ele foi válido. Mas no caso da pessoa que se arrependeu, que se apostatou, ela quebrou a aliança. É como se o casal tivesse se separado. Para se unir de novo, tem que ter um novo casamento. Então, como se a pessoa tivesse se separado de Jesus e agora vem um novo casamento com Jesus. Se a pessoa, por exemplo, estiver numa igreja, né, que ela já foi batizada, está em comunhão com a igreja, e ela, um determinado problema, às vezes mudou de cidade, alguma coisa assim, né, e passa para outra igreja. Nesse caso... que aí, no caso, essa outra igreja tem essa prática. No caso, ele não é desse... Mudou de ministério, mudou de denominação. Foi da igreja batista para a igreja adventista, por exemplo. Entendeu? Aí, no caso, ele é rebatizado, eles aceitam o batismo dele? Eu vou te falar como a gente age na igreja adventista. Vou dar um exemplo aqui. Vai para a adventista, né, para a igreja adventista. Essa pessoa mudou de cidade, era de outra denominação, mas na cidade, não, vou para a igreja adventista. Como é que funcionaria? Vou falar como a gente age na igreja adventista. Se uma pessoa foi batizada numa igreja bíblica, uma igreja que respeitava a Bíblia como a palavra de Deus, e ela quer se tornar adventista, nós damos duas opções. A pessoa pode fazer uma profissão de fé, ou seja, ela só vai responder umas perguntas públicas dizendo que quer viver os princípios bíblicos conforme nós ensinamos, não tem batismo. Ou ela pode ser batizada se ela quiser. Então tem essas duas opções. Mas se a pessoa se afastou de Deus e está voltando para Deus, aí o batismo é um ritual público para demonstrar isso. Entende? Interessante, não é? Tem muita coisa na Bíblia sobre o batismo e a gente vai continuar vendo no próximo bloco. Nunca será suficiente como adorar o grande eu sou, o soberano Deus, aquele que me criou, que me... Estamos de volta com o último bloco dessa temporada Crenças Populares aqui no Bíblia Fácil. E eu quero, mais uma vez, oferecer para você esse guia de estudos à procura da verdade. Aqui tem 15 lições que vão te ajudar a conhecer mais a Bíblia. E esse guia de estudos nós enviamos pelos correios para a sua casa de graça. Você não paga nada, mas nós queremos que você peça. Você só precisa pedir. Você vai ligar para 0 Operadora 12 21 27 31 21. Ou você pode entrar no site novotempo.com/escola bíblica ou mandar uma mensagem para esse WhatsApp aqui e nós vamos te ajudar. Por que você deveria pedir?
porque aqui tem muito conteúdo bíblico para você se aprofundar em temas da palavra de Deus. Pede e a gente vai mandar para a sua casa. Vamos continuar aqui falando sobre o batismo. Jesus confirmou a importância do batismo no processo da salvação? E aí eu vou responder a pergunta que você fez lá, que eu deixei para depois. Marcos 16, 15 e 16, ele diz assim: e disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as nações. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, o que Jesus nos ensina é o seguinte: quem creu em Jesus e teve condições de ser batizado, essa pessoa deve ser batizada. Por exemplo, a gente volta para o exemplo do ladrão da cruz, né? Não deu tempo de batizar aquele homem. Não deu tempo de ele fazer nada. Ele foi salvo ali sem batismo, sem nada. No início desse ano, eu sepultei meu pai. E meu pai aceitou a Jesus dias antes de morrer. E ele já estava muito debilitado, não tinha como batizá-lo. Mas eu creio que ele morreu salvo em Jesus. Então, todas as pessoas que têm possibilidade, condições de serem batizados, devem ser batizados, porque Jesus colocou o batismo como um dos passos no processo de salvação. Ok? Mas, lógico, uma pessoa que está doente, uma pessoa que está impossibilitada, uma pessoa que não teve tempo para o batismo, essa pessoa não vai perder a salvação por causa disso. Mas quem tem tempo, quem tem condições, deve ser batizado sim, porque Jesus disse, quem crê e for batizado será salvo. Jesus usou a expressão nascer da água para falar do batismo, quando ele estava conversando com Nicodemos em João capítulo 3. Diz assim, respondeu-lhe Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Jesus estava falando isso para um fariseu. Aquele homem já tinha sido batizado, mas Jesus estava indicando que aquele homem precisava de um novo batismo, porque ele não conhecia o centro do ritual, que era Jesus Cristo. Ele estava conhecendo naquele momento. A Bíblia não fala que Nicodemos passou por um novo batismo, mas a Bíblia dá indícios de que ele se tornou um seguidor de Jesus. E possivelmente ele tenha passado por um novo batismo, porque ele conheceu uma verdade fundamental e ele saiu, digamos, do judaísmo para o cristianismo e aí ele foi batizado. Então Nicodemos entendeu que era nascer da água para o Espírito. Atos 2,38. O batismo é uma confirmação de arrependimento e conversão. Vamos ler o texto. Diz assim, Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito. Ok? Então, o batismo, ele vem depois do arrependimento. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo. Então, até completando aquela resposta que eu dei para ela, o arrependimento dos nossos pecados é um pré-requisito para o batismo. Porque quem não se arrependeu dos seus pecados, quem não quer abandonar os seus pecados, não tem razão para passar por um batismo, que é um novo nascimento. Né? Então, o arrependimento, o batismo também simboliza esse arrependimento. Então, vamos lá, é importante ressaltar que todas as ocasiões em que o batismo é apresentado nas Escrituras, a cerimônia é sempre uma demonstração pública de uma decisão que já foi tomada anteriormente. A pessoa não decide ser um discípulo no batismo. A pessoa demonstra que decidiu ser um discípulo no batismo. O batismo é um símbolo da salvação recebida pela graça de Cristo e não a causa dessa salvação. Você não é batizado para ser salvo, você é batizado porque entendeu que foi salvo por Jesus. Mas o que representa o batismo? Atos 22, 16 diz assim, E agora, que está esperando? Levante-se, seja batizado e lave os seus pecados invocando o nome dele. Então, um dos símbolos do batismo é um banho que tira os nossos pecados, né? Ser lavado dos nossos pecados. É lógico que isso é um símbolo, tá bom? Não tem nada de mágico na água do tanque, mas é um símbolo de que você está sendo lavado dos seus pecados. Outro significado do batismo, Colossenses capítulo 2, versículo 12, diz assim,
Isso acontece quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Olha que símbolo interessante do batismo. Quando você foi sepultado com ele no batismo. O batismo representa morte. É por isso que tem o mergulho. Porque quando o pastor mergulha você, é como se você estivesse sendo sepultado para o pecado. E quando ele tira você da água, como se você estivesse renascendo para uma nova vida. Então é símbolo de morte espiritual. Romanos 6, 2 a 7, diz assim, o batismo como morte e ressurreição. A gente vê de novo aqui, ó, Paulo falando. De maneira nenhuma, nós os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos em uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Então aqui de novo, o batismo como símbolo de morte e ressurreição. O apóstolo Pedro acrescenta mais um símbolo à cerimônia batismal. Agora nós vamos para a carta, primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 21, lá no finalzinho da Bíblia, perto do Apocalipse. Em 1 Pedro 3, 21, a gente lê assim, isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Olha aqui, o batismo representa a morte para o pecado, a ressurreição para a vida. O batismo representa o compromisso com Deus, o compromisso de que nós seremos discípulos e o compromisso de que nós manteremos uma boa consciência diante de Deus. Quando a gente é batizado, a gente está fazendo esse compromisso com Deus. Pode falar, Silmara. O pastor, comentando aqui com a Rosângela sobre isso, eu li esses dias uma passagem só que eu não consegui achar, que diz assim, que há um só Deus, uma só fé e um só batismo. Efésios, Paulo falando aos Efésios. Eu gostaria que o pastor falasse sobre isso, por conta do rebatismo. Isso. Quando ele está falando lá, um só batismo, é um só tipo de batismo. Assim como há um só Deus e uma só fé. Um só tipo de fé e um só tipo de Deus. Então ele não está falando de quantidade de batismos, ele está falando de tipo de batismo. Há um só batismo, um só tipo de batismo. Porque senão Paulo teria entrado em contradição quando ele rebatizou o povo em Atos capítulo 19. Né? E Paulo não tinha essa contradição mental. Então ele está falando de um tipo de batismo e não de quantidade de batismo. Fala, Vanessa. Pastor, uma dúvida em relação ao batismo das crianças, né? O que acontece com uma criança quando ela morre antes que ela alcançasse a idade recomendada para o batismo? Então, se a criança teve consciência, porque a gente fala de criança ali até os 10 anos, né? Se uma criança morreu, mas ela era uma criança que tinha consciência da sua pecaminosidade e ela era uma criança que tinha ligação com Deus, ela está salva, né? Um bebê, essa é uma incógnita. Alguns usam o texto de Jesus quando ele diz assim, deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Alguns pegam esse texto e dizem que todas as criancinhas que morreram estão salvas. Eu não consigo fazer essa afirmação a partir desse texto. Então, como eu não tenho um ensino claro da Bíblia sobre isso, eu prefiro dizer que eu não sei. Né? Mas Deus fará os julgamentos de maneira justa, mas a gente não tem um ensino claro sobre o que acontece com um bebê quando morre. Porém, esses dias aconteceu aqui na Novo Tempo. O filho de um casal daqui, que trabalha aqui, morreu ainda muito bebezinho, né? Ele, na verdade, morreu ainda na barriga da mãe, mas já tinha nome, já estava perto de nascer. E nós temos plena esperança de que na volta de Jesus esse casal vai receber seu bebê de volta. Porque a Bíblia diz que os filhos serão devolvidos aos pais. Né? Agora, eu prefiro não entrar e fazer afirmações profundas porque eu não tenho elementos bíblicos para isso, entende?
A sociedade, ela faz com que a gente batize, né? Assim, as pessoas batizem as crianças porque tem aquele mito de que se a criança morrer, vai morrer pagão. Aham, é. Então, né, a criança está doente ali e não foi batizada e tem que batizar rápido, porque se morrer, vai ser salvo, se morrer batizado, né? Exatamente, é porque atribui-se ao batismo um poder que ele não tem. O ato de batizar não transforma ninguém em cristão. É o contrário. Alguém já se tornou cristão e por isso vai ser batizado. Então, uma criança, ela vai ser julgada por Deus de acordo com o seu nível de conhecimento, né? E Deus é justo. Lembre-se disso, Deus é justo e Ele nunca cometeu e nunca cometerá uma injustiça. Vamos lá. É interessante analisar que Pedro e Paulo destacam o batismo como uma cerimônia que aponta para a ressurreição de Cristo. Eu só coloquei isso aqui para lembrar que alguns dizem que guardam o domingo para celebrar a ressurreição de Jesus. Mas na Bíblia, qual é o ritual, qual é a cerimônia que celebra a ressurreição de Jesus? O batismo, nós vimos aqui. O batismo que aponta para a ressurreição de Jesus, ok? Romanos 6, 3 a 5 diz: ou vocês não sabem que nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. Então, a gente já leu esse texto. A cerimônia bíblica que aponta para a ressurreição de Jesus é o batismo e não a guarda do domingo. E Jesus nos deu o exemplo sendo batizado, nós já vimos lá no começo. Qual é a ligação que existe entre a salvação e o batismo? Atos 16, 31 a 33. Diz assim: eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, em seguida ele e todos foram batizados. Então veja, o carcereiro aceitou a mensagem e eles batizaram o carcereiro. E quais são os frutos do batismo? Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Esse aqui é o efeito. Quem foi batizado ressuscitou para Cristo, então pensem nas coisas do alto. E quando devo ser batizado? Atos capítulo 8, versículo 12 responde: no entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados tanto homens como mulheres. Pode falar, Júnior. Pastor, a questão, por exemplo, também uma parcial das denominações batiza na água corrente. Aham. E outros já batizam num tanque, né? O que o senhor pode falar em relação a isso aí? Então, não tem ensinamento bíblico sobre isso, né? Porque a gente encontra nos achados arqueológicos tanques de batismos daquela época e também no rio, né? Então depende mais do contexto, né? Tem um rio lá, é bonito batizar no rio, mas não tem uma recomendação bíblica sobre isso. Então veja, quando as pessoas foram batizadas, elas ouviram a pregação de Jesus, elas ouviram as boas novas do reino e creram nele, em Jesus. Ou seja, depois que as pessoas conheceram a palavra, as boas novas do reino, conheceram a Jesus, aceitaram a Jesus e creram em Jesus, elas estavam prontas para serem batizadas. Muito bem, e agora, o que você vai fazer com esse conhecimento? Atos 22, 16. E agora, o que está esperando? Levante-se, seja batizado e lave os seus pecados invocando o nome dele. E nós estamos no último programa desse episódio. E eu não posso, dessa temporada, né? E eu não posso terminar essa temporada sem fazer esse apelo para você que está em casa e para vocês também. Eu não sei como está a vida de vocês antes de chegar aqui. Eu não sei como estava a vida de vocês, eu não sei que tipo de compromisso vocês já fizeram com Jesus. Não sei se ao longo dessas 15 semanas você encontrou verdades que foram transformadoras na sua vida, verdades que você não conhecia. Você descobriu coisas que você percebeu que estavam faltando na sua vida. E talvez agora você esteja pensando, puxa, eu tenho que fazer um novo compromisso com Jesus. Eu estou agora claramente convidando vocês, aqueles que quiserem, a serem batizados em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo em uma igreja adventista do sétimo dia na cidade de vocês, não vai ser aqui. Pastor, mas como é isso? Eu já sou de outra igreja. Veja, a minha obrigação, lembra que eu sempre falei aqui, eu vou até aqui o resto do Espírito Santo? É minha obrigação estender para vocês o convite para o batismo, para se tornarem membros da igreja adventista do sétimo dia. Talvez você tenha identificado que na sua igreja não prega tudo o que tem na Bíblia. Eu estou convidando você, e o convite é exatamente esse: levante-se. Daqui a pouco nós vamos ter uma música, e durante a música eu vou te dar a oportunidade. Se você quer passar pelo batismo, ou novamente, ou na primeira vez, e você quer que a gente ajude você a passar por esse batismo, eu estou apelando ao seu coração. Mas eu só apelo. O Espírito Santo vai falar com você. Você de casa está recebendo o mesmo apelo. Mas eu não vou ver se você vai se levantar ou não. Então, meu apelo para você é o seguinte: se você aceitar o apelo do batismo agora, você vai procurar no próximo sábado uma igreja adventista do sétimo dia. E você vai dizer assim: eu aceitei o apelo do batismo lá na TV Novo Tempo. Pastor Felipe Amorim fez o apelo e eu aceitei. E eu estou aqui agora porque eu quero ser batizado. E você vai ser muito bem recebido, muito bem recebida. Tenha certeza que eles vão te ajudar a tirar tuas dúvidas, te conduzir até o momento do batismo e depois vão continuar te ajudando. O desafio que eu fiz para vocês aqui é tremendamente difícil, porque envolve 1 milhão de coisas. Vocês estão na TV, vocês têm compromissos anteriores, tem pessoas que vocês estão pensando agora o que é que vão falar de mim. Mas eu queria que vocês pensassem nesse momento, somente em Jesus Cristo. Ele está convidando você. E eu não quero que você aceite o meu apelo. Se durante a música que o Dida vai cantar, o Espírito Santo falar com você e disser: levanta, você precisa ser batizado. Você precisa ser batizado. Não fique sentado. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, diz a Bíblia, não endureça o seu coração. Dessa vez eu não vou lá para trás. Dessa vez eu vou ficar aqui, orando para que você ouça a voz do Espírito Santo. E se você ouvir, fique em pé aí no seu lugar. Prostrado estou, com lágrimas nos olhos, relembrando do milagre que eu sou. Com gratidão, humilhado aos teus pés, te adoro, Deus, te adoro, Deus. Por mais que eu tente te agradar, nunca será suficiente. Como adorar o grande eu sou, o soberano Deus, aquele que me criou, que me amou e se entregou por mim. Não há maior amor que o teu, Jesus, infinito e verdadeiro, sem rancor, que me ama como sou, que me aceita como estou, que se interessa por mim, pecador. Teu sacrifício lá na cruz me garantiu a vida
isso ergo a minha voz, rendo todo o meu louvor a Cristo Redentor. Prostrado estou, com lágrimas nos olhos, relembrando do milagre que eu sou. Com gratidão, humilhado aos teus pés, te adoro, Deus, te adoro, Deus. Por mais que eu tente te agradar, nunca será suficiente como adorar o grande eu sou, o soberano Deus, aquele que me criou, que me amou e se entregou por mim. Não há maior amor que o teu, Jesus, infinito e verdadeiro, sem rancor, que me ama como sou, que me aceita como estou, que se interessa por mim, pecador. Na cruz me garantiu a vida eterna. Ergo a minha voz a Cristo Redentor. Por isso ergo a minha voz, rendo todo o meu louvor a Cristo Redentor. Amigos, você de casa, a decisão pelo batismo talvez seja o maior divisor de águas da sua vida. E às vezes a gente fica temeroso de fazer isso. Mas o que é que vão pensar de mim? O que é que meus parentes vão falar de mim? Mas às vezes a gente tem que enfrentar realmente as críticas para a gente tomar a decisão correta. Aqui entre nós temos vários batizados, né? O Moisés já é batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia. E eu faço votos de que o batismo que vocês já fizeram seja confirmado todos os dias por Jesus na Palavra de Deus. E eu quero crer que muitos daqueles que estão nos assistindo precisam tomar essa decisão. E pastor, você me pergunta, eu acho que eu não estou preparado, eu acho que eu não mereço ser batizado. Bem, se esse é o problema, então vá para o batismo, porque nenhum de nós merece. Nenhum de nós está completamente preparado. Porque o batismo, como eu disse com vocês, é uma porta de entrada. Como no casamento, a gente não casa na certeza de que nunca mais a gente vai cometer um erro, ofender a pessoa, às vezes deixar o outro triste. No casamento a gente vai aprendendo, né? Aprendendo a lidar com o outro, pede desculpas, se reconcilia. E é no relacionamento assim. No casamento com Jesus a mesma coisa. Você pode não estar pronto agora, completamente pronto, mas você se compromete assim, Jesus, eu não vou ser o melhor cônjuge para o Senhor, mas eu vou ser aquele que vai estar sempre contigo. E se eu errar, eu vou me arrepender e continuo contigo. É isso o batismo. Então eu volto a convidar você. Você quer ser batizado? Então no próximo sábado pela manhã, procure uma igreja adventista do Sétimo Dia e vão te receber muito bem lá. E se você acha que não está pronto ainda, a igreja vai te ajudar a você conhecer a Bíblia,
a você ter a preparação mínima para passar por essa cerimônia. Você quer encontrar uma igreja perto da sua casa? Entra no site encontreumaigreja.com.br, lá vai indicar qual é a igreja mais perto da sua casa, tá bom? E agora eu quero orar por você. Senhor, obrigado, Pai, pela vida, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos deu de conhecer a Tua Palavra e obrigado, Senhor, por nos falar a respeito dessa cerimônia tão importante que é o batismo. Deus, que todas as pessoas nesse momento que oram comigo, que precisam tomar essa decisão, tomem, Senhor Deus, para que possam fazer esse compromisso público com o Senhor. Eu te peço, não deixe o coração delas em paz até que elas tomem essa decisão. E eu te peço isso em nome de Jesus. Amém, Senhor.